Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, a DURG Sindical, que após a apresentação da prestação de contas da DURG Sindical, dará posse à nova diretoria e Conselho de Representantes triênio 2013-2016. Compõe a mesa o vice-presidente da DURG Sindical, professor Cláudio Scherer, o secretário ad hoc, Paulo Machado Mores, o primeiro tesoureiro, professor Vanderlei Carrara, o presidente do Conselho Fiscal, professor Fernando Evelyn Rodrigues. Com a palavra, o vice-presidente, professor Cláudio Scherer. Colegas associados da DURG Sindical, visitantes que nos dão o prazer e a honra de sua presença nesta Assembleia Ordinária. Esta Assembleia tem 2 pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta é a prestação de contas da diretoria que hoje encerra o seu mandato, e o segundo ponto de pauta será a posse da nova diretoria eleita e do Conselho de Representantes eleitos. Nós vamos iniciar com a prestação de contas e, para isso, eu convido, então, o professor Vanderlei, tesoureiro da DURG Sindical, a fazer a sua prestação de contas. Aliás, fazer a nossa prestação de contas. Boa noite a todos. Nós faremos as formalidades necessárias, mas que não sejam cansativas e o mais objetivo para vocês, e colocando à disposição de qualquer um dos presentes que todos os relatórios dos valores aqui apresentados estão aqui no recinto, assinados, que poderão ser disponibilizados a quem possa interessar para análise e, consequentemente, pronunciamentos posteriores. Bom, nós temos uma característica de sempre colocar na apresentação o ano anterior e o de 2012, que no caso nós estamos apresentando o balanço. Tá? E para vocês terem uma ideia desse nosso balanço, nós temos um valor circulante, que é aquele ano que inclui as contas que nós temos no banco e aplicações, que estão em torno de 7 milhões e 84, e se fizermos um comparativo com o ano de 2011, nós tínhamos como ativo circulante 6 milhões e 400. No realizável, como se coloca aí a curto prazo, né, junto com o circulante de 7 milhões e pouco, mais o não circulante de 1.295.000, que é o somatório do nosso terreno adquirido na Barão do Amazonas e mais a nossa sede. Tá? Então, nós temos um total de ativos de R$ 8.379.549,22. Se nós quisermos fazer um comparativo com 2011, tá? Só desce mais um pouquinho, só fazer comparativo, por favor. Aí, 7.664. Então, em moeda circulante, corrente, em aplicações, 7 milhões e pouco, com mais 1 milhão e pouco do terreno do nosso imóvel e os nossos bens móveis, totalizamos 8.379. Por favor. Aqui embaixo, brevemente, você quer ter uma ideia do que nós temos, né, de passivo circulante, patrimônio líquido total de passivo, para que nós cheguemos nesse total dos 8.379.000, que é o exercício, onde que nós podemos caracterizar como dado, se nós quisermos destacar, que o valor de R$ 732.013,12 é o que nós tivemos de superávit no exercício. Em 2012, com as receitas, com os associados, com os valores, com as questões das moedas circulantes, nós tivemos 700 e poucos mil reais de superávit.
inferior ao que nós tivemos de superados em 2011, frente aos acontecimentos de 2012, que todos vocês acompanharam, com mais despesas, com mais viagens, né? Mas mesmo assim, nós ficamos com um valor de 732 mil de nosso total passivo. Continua, por favor. Se nós quiséssemos ter uma ideia do nosso resultado operacional, né, entre as receitas operacionais de contribuições dos associados, então de 3 milhões e poucos, mais atividades sindicais, até na prestação da gestão passada, se vocês se lembram, as pessoas não tinham clareza do que significava esses valores de atividades sindicais. É aquele 1% que reverte para o sindicato dos precatórios que são pagos e que foram pagos. Tá? Então, entre contribuições dos associados mais as atividades sindicais, nós tivemos uma receita de 3 milhões e 31 no exercício de 2012. Comparando com o exercício de 2011, 2 milhões 831 com R$19,63. O principal motivo desse valor, também o número de associados, as entidades que se agregaram ao nosso sindicato, né? E por isso aí fez um aumento da nossa receita. Podem descer, por favor. Nessas despesas, desculpe, por favor, acho que é importante frisar aqui na questão das despesas, né? Nessas despesas, onde que envolve atividades socioculturais, políticas, associativas, né? Aqui tem os valores com as despesas, que vão todos os pagamentos das entidades, nossa federação, as entidades em que nós somos filiados, né? Então, todas essas despesas estão inclusas aqui. Está indo muito rápido assim, senhoras e senhores. No demonstração do fluxo de caixa. Perfeito. Aqui nós só temos que... eu ia dizer o seguinte, pode passar isso aqui, que são as discriminações dos valores até agora colocados. Certo? Aqui nós temos que chegar nesse saldo que nós tínhamos, né? De 7.573.776, aqui demonstrando então uma forma consolidada o superávit tido no exercício de 2012, né? Dando esse nosso total de 8.305.789,61. Até aqui alguma pergunta? Bom. Alguma pergunta nesse item? Porque a partir desse demonstrativo do que nós recebemos, do que nós gastamos, do nosso patrimônio circulante, do nosso patrimônio dos nossos imóveis e terrenos, nós partiríamos então para o que nós estamos prevendo para 2013. Mas se assim vocês entenderem ou quiserem fazer alguma pergunta ou ter acesso a algum dos documentos que comprovem através dos relatórios, esses dados oferecidos. Isso não impede que, após a apresentação da projeção de 2013, se alguém entender que devo retornar, sem nenhum problema, pode ser? Então, por favor, vamos para a projeção para 2013. É um crime vocês estarem vendo esses livros pequenininhos assim, né? Mas nós diríamos o seguinte, isso não é proposital, né? Para não mexer. Nós diríamos o seguinte, que nós temos o que foi projetado em cima do que nós tínhamos. O valor da inflação, 5,44% que foi a inflação do período passado, é o que nós estamos colocando em cima de expectativa para o futuro. Nada mais do que a inflação em todos os itens, certo? Então, as receitas totais projetadas são de 3.765.347,15, que foram baseadas, então, no que tinha em 2012,
acrescente 5% do valor da inflação. Nada mais do que isso. As despesas, se nós formos pegar o item despesa, né, nós poderíamos fazer o seguinte: como é que nós estamos projetando entrar 2.713 e gastar 4.960, né? E é o valor que está aí colocado. Mas sempre lembrando que nós nunca deixamos de colocar para vocês, tanto nos informativos, nas assembleias, na nossa forma de comunicação, na nossa página, que nós temos a expectativa de pelo menos darmos início logo após as aprovações das documentações de licenciamento da Prefeitura, nossa nova sede. E nessa expectativa da construção da nova sede e da reforma necessária para a sede da Casa do Professor no Campo do Vale, estão previstos 2.500.000. Então, se nós pegarmos esses 4 milhões que está previsto em 2013 e tirarmos os 2.500.000 para a construção da sede, então nós teremos uma expectativa de gastar em torno de 400.000 a menos do que vai ser arrecadado. Não sei se vocês entender. Então está projetado esses 4 milhões de despesas o valor se iniciarmos a construção da sede. Se nós não fizermos por algum motivo, nós temos que retirar essa expectativa de 2,5 milhões do projeto da construção da nossa futura nova sede, e aí então nós estaríamos com uma expectativa de gastar em torno de 400.000 a menos do que vai ser arrecadado, dando uma expectativa de mais 400.000 no exercício de 2013. Em construindo a casa, temos que colocar mais do que vai entrar. Em não construindo a casa por algum motivo, nós teremos um superávit que não queremos ter. Nós queremos que a nossa sede saia e tenha as aprovações nesse tempo necessário junto à Prefeitura e todos os licenciamentos necessários. Alguma pergunta até aqui, colegas? Então, acho que uma coisa importante que nós queríamos reforçar aqui é que se nós não cometemos algum risco em demasia de simplesmente projetarmos o valor da inflação, né? A Durgs não tem tido, na sua história, em toda a sua história, ela não tem tido quedas bruscas ou movimentos bruscos na sua contabilidade. O que nós temos tido eventualmente são participações maiores ou menores dos movimentos locais e nacionais conforme as coisas acontecem. Tá? Se vocês forem analisar em algum momento algum desses documentos, vão estar aqui com uma expectativa que nós fizemos de menos 40% que se gastou ou se investiu em toda a movimentação que teve nas questões de 2012, a greve que ocorreu, as viagens, os gastos, né? Nós estamos criando uma expectativa de não ter uma nova greve em 2013. E por isso também corremos o risco, mas é calculado, de não colocarmos aí a projeção de um gasto que poderia ocorrer. Então, dentro dos ditames contábeis, se eu quiser colocar essa frase, ela tem toda a segurança necessária, né? Graças a Deus vocês e todos nós construímos, desde o seu início do sindicato, tem um fôlego financeiro, um fôlego patrimonial, e que nos permitem ter basicamente o andar da inflação, né? E tendo sempre esse superávit que foi construído com pedacinhos de cada um de nós, nas suas mensalidades, nos seus precatórios, né? E esperamos nós que muito ainda possa ocorrer. E principalmente com essa nova adesão que temos de colegas de outras entidades, nas federais aqui, né? E além de nos tornar mais fortes politicamente, também mais fortes consolidando obrigações, respeitabilidade do sindicato perante os outros órgãos, inclusive acadêmicos e sindicais do nosso município. Resumidamente, eu pensei em apresentar assim. Agora me coloco à disposição, em algum dado isolado, alguma despesa que queiram ver mais de perto como é que ela aconteceu.
Pois não? É o seguinte, eu acho que é uma subexpectativa das receitas, que eles calculassem as receitas com correção da inflação de 5,4%, e basicamente as receitas são as contribuições dos associados. Como houve um aumento médio, vamos supor, de 10% a partir de março, será que essa receita não vai ser um pouco maior do que apenas a inflação? Pode ser. Pode ser. Nós tivemos mais número de sócios, estamos agregando mais número de sócios, inclusive nesse período. Tá? Nós pegamos um número estanque de associados existentes no dia 31 de dezembro, vamos colocar assim. A partir desse valor distante, teve a correção de 5,44 naquela fotografia. Mas é claro, como nós lançamos balancetes trimestrais na nossa página, com certeza nós vamos identificar qual é o período do trimestre, de cada trimestre, onde que esse valor possa se aparecer a mais. A menos dificilmente. Nós não temos nada no futuro próximo que diga, além da construção da sede, que nós teremos talvez que nos preocupar com um aumento da receita. Mas eu entendi a colocação e eu concordo com ela. Há uma expectativa, sim, de aumentar mais do que nós estamos pleiteando aqui. Nós tivemos uma perda de associados também, não tão importante quanto o agregamento de novos associados. Não sei se eu lhe respondi. Alguém comentou a semana passada que nós devíamos nos orgulhar e até, quem sabe, fazer uma mensagem diferente na nossa revista, na nossa página, de que qual é o sindicato que possa manter. Eu acho que o sindicato não está fazendo milagre nenhum. Eu acho que é a maneira como vocês todos construíram, todos nós construímos, a forma, né? essa mania de gastar o que precisa, né? Até que nós cometamos alguma imperfeição e alguém atente os pobres, recoloque no lugar do nosso. Da parte da... Está concluído? Está concluído. Ok, agradecemos então ao professor Vanderlei pela exposição, prestação de contas e previsão orçamentária. E agora eu passo a palavra para o presidente do Conselho Fiscal, do Sindical, professor Fernando Eberlin, para ler o parecer do Conselho Fiscal a respeito da prestação de contas. Professor Fernando. Muito obrigado pela distinção. Muito boa noite a todos. Conselho Fiscal da Dufil Sindical, ata primeira do ano de 2013. Aos 11 dias do mês de junho de 2013, às 8 horas, na sede da Dufil Sindical, na rua Otávio Correia, número 45, Porto Alegre, reuniram-se os professores Fernando Evelyn Rodrigues, João Bial Vargas e Luiz Roberto Nunes Padilha, membros do Conselho Fiscal. Inicialmente procedeu-se à eleição do professor Fernando Evelyn Rodrigues para presidir o Conselho Fiscal. Assumindo a direção dos trabalhos, convidou para secretariar esta reunião o professor Luiz Roberto Nunes Padilha. De imediato, passaram a examinar a prestação de contas de 2012 e a previsão orçamentária de 2013, para emitir parecer. Foram recebidos os documentos correspondentes, encaminhados pela diretoria e apresentados esclarecimentos pelo tesoureiro Vanderlei Carraro e pelo administrador José Cláudio Ricci. O balanço patrimonial constou da indicação dos componentes e valores correspondentes aos itens de ativo e passivo. O primeiro, tratando-se de bens e de direitos, e o segundo, de obrigações. O superávit acumulado no exercício de 2012 foi de R$ 732.013,12. Com a relação à prestação de contas de 2012, foi examinado o relatório da auditoria independente realizado pela Confidor Auditores Associados.
a qual auditou todas as demonstrações financeiras e respectiva documentação, atestando a fidelidade do trabalho realizado pela empresa Contafer Contabilidade e Assessoria. Ao término das apresentações, examinaram os balanços mensais do período. A previsão orçamentária para 2013 projetou os valores realizados em 2012, utilizando o índice de inflação de 5,44%, índice oficial de 2012. Nessa, estão previstos o início da construção da nova sede da Adofiurco Sindical, cujo projeto está concluído e aguarda a autorização do município, e a subsede do campus do Vale. O valor projetado total é de R$ 2.500.000. Todas as questões e dúvidas foram atendidas de forma clara e completa pelo tesoureiro e pelo administrador. Concluíram, emitindo parecer favorável à apresentação de contas de 2012 e da previsão orçamentária para 2013. Nada mais havendo a tratar, encerraram os trabalhos às 12h20, assinando a presente todos os conselheiros fiscais. Fernando Ebner Rodrigues, presidente, conselheiros Luiz Roberto Nunes Padilha e João Bial Vargas. Era, senhor presidente, prezados colegas, que tínhamos apresentado. Muito obrigado, professor Fernando. A diretoria da DURGS encerra o seu mandato hoje, consciente da necessidade da máxima clareza possível na prestação de contas e da máxima transparência, contratou uma auditoria externa, que já foi mencionada, inclusive, pelo presidente do Conselho Fiscal, e o relatório resumido da auditoria externa será lido agora pelo professor Paulo Morse, que secretaria esta mesa. Professor Morse. Obrigado. Boa noite. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. Examinamos as demonstrações contábeis do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, a DURGS Sindical, que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2011, 31 de dezembro de 2012 e em 31 de maio de 2013, e as respectivas demonstrações do superávit, déficit, no período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício finto naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis. A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente de se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgação apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente de se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de auditoria que
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior de Porto Alegre, a DURC Sindical, que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2011, em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de maio de 2013. O desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. ênfase. A agenda encontra-se em processo de convergência às novas normas e pronunciamentos contábeis introduzidas pelas leis número 11.941 de 2009 e 11.638 de 2007, para fins de homogeneização internacional de preceitos contábeis. Porto Alegre, 10 de junho de 2013. Assinam Letícia Pieretti, contadora, da Confidor Auditores Associados, membros da GMN International e da Leading Edge Alliance. Muito obrigado, professor Paulo. Agora, uma vez feita a apresentação das contas e da previsão, lidos os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, vamos pôr em votação essa prestação de contas e a previsão orçamentária. Eu solicito que apenas os associados da DURCS que votem nas votações que nós vamos colocar. Aí primeiro eu ponho em votação, vou botar em duas partes. Primeiro eu ponho em votação a prestação de contas, certo? Os senhores associados que estiverem de acordo em aprovar a prestação de contas, por favor, levante o braço. Muito obrigado. Quem for contrário à aprovação da prestação de contas, levante o braço. Nenhum voto contrário. Alguma abstenção? Então, por unanimidade, foi aprovada a prestação de contas da diretoria. Obrigado. Passamos para a segunda votação. Os associados que estiverem de acordo em aprovar a previsão orçamentária da diretoria, por favor, levante o braço. Muito obrigado. Quem for contrário, levante o braço. Nenhum voto contrário. Alguma abstenção? Sem nenhuma abstenção, também por unanimidade foi aprovada a previsão orçamentária e com isso nós encerramos o primeiro ponto de pauta desta Assembleia e agora está com a palavra o mestre cerimônia. Interrompemos esse momento da Assembleia, que será retomada dentro de alguns minutos, para a cerimônia de posse da diretoria e do Conselho de Representantes da SURG Sindical, triênio 2013 e 2016. Obrigado. Thank you.